Um milionário presencia uma idosa de 80 anos sendo humilhada ao pedir comida em um restaurante de luxo. Ele intervém, mas, ao olhar nos olhos dela, algo o paralisa. O que parecia um ato de bondade revela um segredo devastador que conecta seus destinos e muda tudo para sempre. Se inscreva no nosso canal para não perder outras histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. O cheiro de temperos e carne grelhada pairava no ar, misturado ao som de talheres tilintando contra pratos e risadas abafadas. O restaurante, iluminado por lustres de cristal, exalava opulência. Os clientes conversavam despreocupadamente, mergulhados em suas refeições e copos de vinho caros. Na calçada do lado de fora, Amélia parou por um instante. O reflexo no vidro das janelas luxuosas lhe devolveu a imagem de uma mulher de cabelos brancos desgrenhados, pele marcada pelo tempo e olhos fundos. Ela ajeitou a jaqueta surrada, tentando em vão parecer menos vulnerável. A fome apertava o estômago como uma corrente invisível. Amélia sabia que seria difícil, mas decidiu entrar. Assim que cruzou a porta, o silêncio caiu sobre algumas mesas próximas. Os olhares foram imediatos e carregados de reprovação. Uma mulher elegante na recepção arqueou as sobrancelhas e deu um pequeno passo para trás. "Senhora, podemos ajudá-la?" disse a recepcionista com uma voz fria. Amélia engoliu em seco. "Poderiam me dar algo para comer? Qualquer coisa?" A recepcionista riu, um som curto e cruel, antes de se recompor. "Este é um restaurante privado. Não damos comida de graça." Um homem na mesa mais próxima cochichou algo para os amigos, e risadas abafadas ecoaram. As mãos de Amélia tremiam, mas ela manteve a cabeça erguida. "Eu só preciso de um prato de comida", insistiu ela, sua voz trêmula, mas firme. "E eu preciso de um ambiente limpo para meus clientes, não acha?" respondeu a recepcionista, agora claramente irritada. Antes que Amélia pudesse responder, uma voz grave e autoritária se destacou. "Isso é maneira de tratar alguém com fome?" Todos olharam para a origem da voz. Fernando estava sentado a poucos metros de distância, observando a cena com os olhos fixos e sérios. Vestido em um terno impecável, ele parecia pertencer ao ambiente, mas algo em sua postura revelava um descontentamento profundo. Ele se levantou, deixando a mesa onde estava, e caminhou até Amélia. "Senhora, venha comigo. Vamos nos sentar." Amélia hesitou, olhando ao redor. As expressões dos clientes variavam entre choque e reprovação. "Por favor", insistiu Fernando com um tom mais suave. "Deixe-me ajudá-la." Ela assentiu e ele a conduziu até sua mesa, ignorando os olhares desconfortáveis. O garçom que vinha atendendo Fernando parecia confuso, mas ele não deu espaço para protestos. "Traga o prato mais completo do cardápio, e rápido." "Senhor, tem certeza de que..." "Eu disse rápido", interrompeu Fernando, sua voz agora gelada. Enquanto Amélia se acomodava na cadeira, Fernando percebeu a tensão em seus ombros e a forma como ela apertava a bolsa contra o peito, como se temesse perdê-la. "Não precisa se preocupar, está tudo bem", disse ele, tentando aliviar o peso que via em seus olhos. "Não sei como agradecer", respondeu Amélia, a voz entrecortada. "Eu só estava tão faminta." Fernando não disse nada imediatamente. Ele apenas observou, enquanto ela ajeitava o casaco com mãos trêmulas. A simplicidade e a dignidade de Amélia o tocaram de uma forma que ele não entendia completamente. Quando o prato chegou, ela comeu com cuidado, quase como se estivesse pedindo desculpas por cada garfada. Fernando ficou em silêncio, permitindo que ela se reconfortasse com a comida. Mas enquanto isso acontecia, as memórias começaram a invadir sua mente. Os anos difíceis no orfanato, as noites em que ia dormir com fome, as vezes em que foi tratado como um peso para o mundo. Ele entendia aquela fome, aquele olhar. Como chegou a essa situação?
perguntou ele finalmente. Amélia parou, deixando o garfo repousar no prato. Não foi de uma vez, sabe? Disse ela, a voz hesitante. Perdi minha filha para uma doença e tudo desmoronou depois disso. A casa, o trabalho. Não sobrou nada. Fernando sentiu um aperto no peito, mas antes que pudesse dizer algo, ela continuou. Mas não estou aqui para incomodar ninguém. Só preciso de forças para continuar. O silêncio caiu entre eles, mas não era desconfortável. Havia algo na forma como Amélia falava que parecia ressoar dentro de Fernando como uma melodia familiar e esquecida. Bem, não se preocupe com isso hoje, disse ele, quebrando o silêncio. Você não precisa continuar sozinha. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas, mas ela as conteve, como se a vulnerabilidade fosse um luxo que não podia se permitir. Enquanto isso, as conversas ao redor do restaurante voltaram, mas os olhares curiosos persistiam. Fernando, no entanto, não se importava. Ele sentia que aquela pequena decisão de ajudar Amélia tinha mais significado do que qualquer um poderia imaginar. A faca e o garfo tilintavam suavemente contra o prato enquanto Amélia terminava sua refeição. Cada garfada era tomada com cuidado, quase reverência, como se ela quisesse saborear cada segundo daquele raro momento de conforto. Fernando observava em silêncio, os braços cruzados, a mente dividida entre curiosidade e compaixão. O contraste entre o ambiente sofisticado e a presença humilde de Amélia parecia um quadro fora de lugar. Isso deve ser o suficiente, não é? Perguntou Amélia, ajeitando-se na cadeira como se estivesse prestes a se levantar. Não tenha pressa, respondeu Fernando, o tom calmo, mas firme. Quero ouvir mais sobre você. Ela hesitou, os olhos escurecendo como se ele tivesse pedido algo pessoal demais. Mas diante do gesto dele, algo em sua expressão relaxou. Não há muito o que dizer, começou ela, os dedos brincando nervosamente com a barra da jaqueta. Meu nome é Amélia, tenho 80 anos e, bem, as coisas mudaram muito com o tempo. Fernando inclinou-se ligeiramente, indicando que estava ouvindo. Passei boa parte da minha vida como professora. Sempre amei ensinar. Matemática, ciências, aquelas crianças eram meu mundo. Mas o tempo passa e as escolas pequenas começaram a desaparecer. Como assim? Perguntou Fernando, genuinamente intrigado. Depois de alguns anos, o colégio onde eu trabalhava fechou. Consegui outros trabalhos por um tempo, mas, sem os recursos certos, tudo ficou mais difícil. E depois que minha filha partiu, as coisas simplesmente nunca mais foram as mesmas. Fernando permaneceu em silêncio por um momento. Ele queria perguntar mais, mas respeitou a pausa de Amélia. Ela era tudo para mim, continuou Amélia, sua voz suave. Uma menina doce, generosa, sempre fazia planos para o futuro, mas nem sempre a vida permite que nossos sonhos se realizem. Fernando percebeu que as mãos dela tremiam levemente. Não era apenas cansaço, era a memória viva de uma luta que ainda não havia sido totalmente superada. E você não tem mais ninguém? Perguntou ele, embora já suspeitasse da resposta. Amélia balançou a cabeça. Só eu e Deus, mas às vezes penso que ele ainda me dá força para continuar. Fernando abaixou o olhar por um instante, processando tudo o que ela havia dito. A dignidade com que Amélia carregava seus infortúnios era desconcertante. Você merece mais do que isso, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Amélia riu, uma risada curta, cansada. Todos merecemos, não é? Mas nem sempre conseguimos. Fernando ficou em silêncio por alguns instantes. Ele sabia o que queria fazer, mas parte dele hesitava. Ajudar alguém era sempre mais complicado do que parecia à primeira vista. No entanto, a lembrança de suas próprias dificuldades no passado falava mais alto. Não vou deixar você voltar para as ruas esta noite, disse ele, sua voz decidida. Amélia arregalou os olhos, surpresa. Não precisa...
Eu quero, interrompeu Fernando. Vou pagar por uma noite em um hotel e amanhã veremos o que mais pode ser feito. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente para afastá-las. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu ele, pegando o telefone para fazer uma reserva. Enquanto ele fazia as ligações, Amélia permaneceu em silêncio, mas a postura dela mudou ligeiramente. Era como se ela tivesse sido erguida de um buraco invisível, mesmo que apenas por um momento. Minutos depois, Fernando desligou o telefone e olhou para ela com um pequeno sorriso. Está tudo certo. Vou levá-la até lá. Amélia assentiu, mas algo no semblante dela parecia inquieto. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ela de repente. Fernando hesitou. Não sabia ao certo como responder. Talvez fosse a lembrança de seu próprio sofrimento no passado, ou talvez fosse o simples fato de que Amélia era alguém que merecia mais do que a indiferença do mundo. Porque alguém já fez algo assim por mim, respondeu ele finalmente. Amélia olhou para ele, intrigada, mas não pressionou. Do lado de fora do restaurante, a noite estava fria e o vento cortante fazia Amélia puxar o casaco surrado para mais perto do corpo. Fernando caminhava ao lado dela, mantendo o ritmo lento para acompanhá-la. Quando chegaram ao hotel, ele a ajudou a fazer o check-in. Era um lugar simples, mas limpo e acolhedor. Fernando pagou adiantado, garantindo que ela tivesse pelo menos uma noite de descanso. Aqui está a chave do seu quarto, disse o recepcionista, entregando-a a Amélia. Ela segurou a chave com dedos trêmulos, como se fosse algo precioso. Amanhã passarei aqui para ver como você está, disse Fernando. Eu não sei como agradecer, repetiu ela, a voz embargada. Descanse, Amélia. Isso é o mais importante agora. Ele observou enquanto ela se afastava, caminhando devagar pelo corredor até desaparecer de vista. Algo dentro dele se remexia, um misto de satisfação e inquietação. Aquela mulher era mais do que uma história triste. Ela era um lembrete vivo de como a vida podia ser cruel e imprevisível, mas também de como a dignidade podia resistir mesmo nos momentos mais sombrios. Quando Fernando saiu do hotel, sentiu o peso de uma decisão que ele ainda não sabia que estava prestes a tomar. Amélia não era apenas uma pessoa em necessidade. Ela era alguém que ele não podia simplesmente deixar para trás. O sol da manhã espalhava sua luz tímida pelas ruas, enquanto o frio ainda parecia impregnar o ar. Fernando estacionou o carro em frente ao hotel onde havia deixado Amélia na noite anterior. Ele não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas sentia-se compelido a voltar. Ao entrar no pequeno saguão, viu Amélia sentada em um dos sofás próximos à recepção. Ela segurava uma caixa desgastada contra o peito como se fosse um bem precioso. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas ao perceber a presença de Fernando, ela esboçou um sorriso discreto. Bom dia, Amélia, disse ele, caminhando em direção a ela. Bom dia, senhor Fernando, respondeu ela, ajeitando-se no sofá, como se ainda estivesse se acostumando com o conforto daquele lugar. Fernando notou que ela parecia um pouco mais descansada, embora as marcas de dificuldade ainda estivessem evidentes. Dormiu bem? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Fazia muito tempo que eu não dormia tão bem. Obrigada, respondeu Amélia, segurando a caixa com ainda mais força. Fernando olhou para o objeto, intrigado. É sua? Perguntou, apontando para a caixa. Amélia assentiu lentamente, o sorriso no rosto diminuindo. É tudo o que me resta, respondeu ela, com a voz suave. Fernando percebeu o peso emocional que aquilo carregava e com delicadeza perguntou. Posso perguntar o que tem aí dentro? Amélia hesitou, olhando para ele com um misto de confiança e cautela. Após um momento, suspirou e abriu a tampa da caixa, revelando dezenas de envelopes amarelados pelo tempo. São cartas, disse ela, ajeitando-as com cuidado. Fernando inclinou-se para ver melhor, sua curiosidade crescendo. Cartas para quem? Para meu filho,
respondeu ela, a voz quase um sussurro. Ele a olhou com surpresa. Seu filho? Amélia assentiu novamente. Tive que deixá-lo em um orfanato quando era muito pequeno. Não tinha como cuidar dele, mas nunca o esqueci. Escrevi cartas durante anos, porque era a única maneira de sentir que ainda estava perto dele. Fernando ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Ele sentiu o peso do amor e da dor nas palavras dela. Ele nunca respondeu? Perguntou. Não, respondeu Amélia com um sorriso triste. Nunca soube se ele as recebeu, mas continuei escrevendo. Fernando olhou para a caixa novamente, tentando entender o que aquilo significava para ela. Por que decidiu escrevê-las? Perguntou cauteloso. Amélia deu de ombros, um brilho melancólico nos olhos. Era tudo o que eu podia fazer. Não tinha dinheiro, não tinha recursos. Mas uma mãe sempre encontra um jeito de não desistir. As palavras dela tocaram Fernando de forma inesperada. Ele pegou uma das cartas com cuidado e pediu permissão para lê-la. Amélia hesitou, mas assentiu. Enquanto lia, Fernando percebeu que aquelas cartas não eram apenas mensagens. Eram o testemunho do amor incondicional de uma mãe. Amélia o observava em silêncio e, pela primeira vez, sentiu que alguém entendia o significado daquela caixa. Fernando devolveu a carta e levantou-se, oferecendo a mão para Amélia. Hoje vamos começar um novo capítulo. Você não precisa carregar tudo isso sozinha. Amélia olhou para ele com desconfiança, mas acabou sorrindo. Obrigada, disse ela com a voz firme. Enquanto saíam do hotel, Fernando sentiu que estava entrando em algo maior do que podia imaginar. Mas, de alguma forma, ele sabia que isso o levaria a respostas que ele nem sabia que precisava. O consultório médico tinha paredes pintadas em um tom suave de azul, com quadros minimalistas que tentavam criar um ambiente acolhedor. Amélia estava sentada em uma cadeira no canto, segurando sua caixa com firmeza, enquanto Fernando mexia no celular. Ele desviava o olhar para ela ocasionalmente, atento ao cansaço evidente nos movimentos da idosa. Desde que saíram do hotel naquela manhã, ele sentia uma preocupação crescente. Havia algo frágil nela, mas também uma força inabalável que o intrigava. Não precisava se incomodar com isso, Fernando, disse Amélia, tentando parecer tranquila. Não é incômodo, respondeu ele, guardando o celular no bolso. Quero garantir que você está bem. Amélia suspirou, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Pouco depois, uma enfermeira chamou o nome dela, conduzindo-a para a sala de exames. Fernando permaneceu na sala de espera, folheando uma revista que ele mal lia. Sua mente estava inquieta, cheia de perguntas sobre aquela mulher cuja história parecia mais complexa a cada dia. Depois de cerca de 20 minutos, Amélia retornou acompanhada pela enfermeira e o médico, um homem de meia idade com olhar atento, logo apareceu. Ela está relativamente bem, considerando sua idade e circunstâncias, disse ele, dirigindo-se a Fernando como se fosse o responsável por Amélia. Mas os anos difíceis deixaram marcas. Recomendo cuidados regulares, uma dieta balanceada e bastante descanso. Fernando assentiu, agradecendo pelas orientações. Amélia parecia um pouco desconfortável, mas não disse nada. Enquanto saíam do consultório, ela estava mais calada do que o normal. Você está bem? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Sim, só pensando, respondeu ela, olhando para a caixa que ainda segurava com firmeza. Fernando hesitou antes de perguntar algo que vinha rondando sua mente. Você mencionou sua filha ontem. Pode me contar mais sobre ela? Amélia parou por um instante, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa. Após um momento de reflexão, ela respirou fundo e começou a falar. O nome dela era Helena, uma menina cheia de sonhos e bondade. Queria ser médica, sabia? Disse Amélia com um sorriso que misturava orgulho e saudade. Parece que ela era incrível, comentou Fernando, incentivando-a a continuar. Amélia assentiu, seus olhos brilhando com as lembranças. Era sim, forte, decidida
e sempre encontrava alegria em pequenas coisas. Era alguém que transformava até os dias mais difíceis em algo especial. Fernando notou o brilho nos olhos de Amélia ao falar da filha. Mesmo sem detalhes, ele podia sentir a profundidade da conexão entre elas. Deve ter sido uma grande inspiração para você, comentou ele, tentando confortá-la. Foi, e ainda é. Sempre me lembro dela quando preciso de força. O sorriso de Amélia era suave, mas cheio de significado. Ela não falou mais sobre a partida de Helena, e Fernando respeitou o silêncio, compreendendo que algumas histórias se expressavam melhor nas entrelinhas. Enquanto voltavam para o carro, ele perguntou algo que estava em sua mente desde o início. E quanto ao seu filho? Amélia hesitou novamente, seu olhar distante. Ele é uma parte diferente da minha história, Fernando. Quando o pai de Helena foi embora, fiquei sem condições de cuidar dos dois. Não foi uma escolha fácil, mas tive que deixá-lo em um orfanato. Ela respirou fundo antes de continuar. Era a única chance que eu tinha de dar a ele alguma segurança. Mesmo assim, nunca deixei de pensar nele. Fernando sentiu o peso das palavras dela, mas também a força que vinha das decisões que ela havia tomado para proteger sua família. Foi por isso que começou a escrever as cartas? Perguntou ele. Amélia assentiu, um pequeno sorriso surgindo. Sim, as cartas eram minha maneira de dizer o que nunca consegui pessoalmente. Elas me deram esperança e me mantiveram conectada a ele de alguma forma. Fernando sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Algo na história dela mexia profundamente com ele, mas ele não sabia exatamente por quê. Obrigado por compartilhar isso, disse ele, enquanto ligava o carro. Amélia o olhou com gratidão. Obrigada por ouvir. Enquanto dirigia de volta ao hotel, Fernando se perguntava até onde aquela conexão inexplicável o levaria. E, no fundo, ele sabia que ainda havia muito para descobrir. A luz dourada da tarde atravessava as cortinas do pequeno quarto de hotel, onde Fernando e Amélia estavam. Ele tinha pedido comida para ambos, e agora os pratos vazios repousavam sobre a mesa ao lado. Amélia segurava sua velha caixa, enquanto Fernando a observava com atenção. Essas cartas, começou ele, tentando quebrar o silêncio. Você as escreveu para seu filho? Amélia olhou para a caixa em seu colo, acariciando a tampa como se ela fosse um artefato sagrado. Após um longo suspiro, ela assentiu. Sim, todas elas, respondeu ela com a voz hesitante. Meu menino, eu tive que deixá-lo no orfanato quando ele ainda era um bebê. Fernando sentiu o peso das palavras dela como um golpe. Ele sabia o que era viver sem respostas, sem alguém a quem recorrer. Por que você o deixou? Perguntou ele com cuidado. Amélia fechou os olhos por um momento, como se reunir forças para explicar. Eu estava completamente sozinha, disse ela. Quando o pai dele foi embora, eu mal conseguia sustentar a mim mesma, quanto mais 2 filhos. Não havia outra escolha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amélia continuou, como se estivesse confessando algo que carregava por décadas. Pensei que ele teria uma chance melhor no orfanato, que talvez alguém o adotasse e desse a ele uma vida que eu nunca poderia oferecer. Ela abriu a caixa lentamente, pegando um dos envelopes amarelados. Essas cartas, eu comecei a escrevê-las logo depois de deixá-lo. Queria que ele soubesse que nunca foi esquecido. Fernando olhou para ela com atenção, percebendo que as palavras saíam com dificuldade, cada uma carregada de emoção. Mas por que você enviava as cartas para o orfanato? Perguntou ele. Amélia sorriu tristemente. Eu achava que, quando ele fosse mais velho, talvez quisesse saber sobre sua mãe. Esperava que, de alguma forma, ele as lesse e entendesse que eu não o abandonei por falta de amor. Fernando sentiu um aperto no peito. Ele desviou o olhar para o chão, tentando organizar seus pensamentos, mas as palavras de Amélia ecoavam em sua mente. Você nunca voltou para buscá-lo? Perguntou ele, a voz baixa. Eu tentei, respondeu ela, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto.
Mas quando finalmente consegui um pouco de estabilidade, descobri que ele já havia deixado o orfanato. Não conseguia encontrar nenhuma pista sobre para onde ele tinha ido. Fernando não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se levantou, caminhando até a janela. As memórias começaram a surgir, como fragmentos de um sonho que ele preferia esquecer. O orfanato. As noites frias em que ele se encolhia debaixo de cobertores finos, ouvindo o vento uivar lá fora. O cheiro das paredes úmidas, os passos ecoando no corredor enquanto outras crianças choravam. E, acima de tudo, o vazio constante. Ele nunca respondeu? Perguntou Fernando, sem olhar para trás. Nunca, disse Amélia, com a voz embargada. Mas no fundo, eu sempre acreditei que ele sabia que eu estava pensando nele. Fernando apertou o punho. Ele sabia como era esperar por alguém que nunca vinha. Quando você fala sobre ele, começou ele, ainda encarando a janela. É como se ainda tivesse esperança. Amélia secou as lágrimas com as costas das mãos. Sempre terei. Ele é meu filho. Fernando finalmente se virou, encarando-a. As palavras dela o atingiam de uma forma que ele não sabia explicar. Havia algo na história dela que parecia familiar, como um eco distante de sua própria vida. Ele se sentou novamente, os olhos fixos na caixa de cartas. Você já pensou que talvez ele tenha lido as cartas, mas não soube como responder? Amélia sorriu tristemente. Sempre pensei nisso. Talvez ele tenha sentido raiva de mim, ou talvez tenha medo de me procurar. Fernando balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar um pensamento persistente. Essas cartas são a única coisa que conecta vocês dois? Sim, respondeu ela. Elas são tudo o que eu tenho dele. O silêncio voltou a tomar conta do quarto. Fernando estava perdido em pensamentos, revivendo as memórias de sua infância. Ele lembrou-se das vezes em que imaginou como seriam seus pais, por que o haviam deixado e se algum dia ele os encontraria. Você disse que seu filho estava em um orfanato, disse Fernando, quebrando o silêncio. Qual era o nome do lugar? Amélia ergueu o olhar, surpresa com a pergunta. Era o Lar São Miguel. Fernando congelou. Ele conhecia esse nome. São Miguel? Repetiu ele, tentando manter a calma. Amélia assentiu, sem perceber a mudança na expressão dele. Era um lugar pequeno, mas ouvi dizer que cuidavam bem das crianças. Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele lembrava daquele lugar. Lembrava-se do portão de ferro enferrujado, da entrada sombria e das paredes gastas. Ele se lembrou das noites em que imaginava por que havia sido deixado lá e das vezes em que se perguntava se sua mãe algum dia viria buscá-lo. Está tudo bem? Perguntou Amélia, percebendo o silêncio repentino dele. Fernando respirou fundo, tentando afastar as memórias que ameaçavam dominá-lo. Sim, estou bem, respondeu ele com esforço, mas ele não estava. Algo dentro dele estava se movendo, conectando pontos que ele ainda não compreendia completamente. Ele olhou para Amélia novamente, para as cartas na caixa, para as lágrimas que ainda marcavam o rosto dela. E pela primeira vez, ele começou a se perguntar se essa conexão era mais profunda do que ele imaginava. Fernando dirigia pela cidade enquanto a noite caía lentamente, pintando o céu com tons de laranja e roxo. No banco do passageiro, Amélia segurava a caixa de cartas com um aperto firme, como se ela fosse sua âncora. Depois de deixar o hotel, ele tomou uma decisão que sabia ser ousada. Amélia não podia voltar para as ruas ou viver sozinha sem assistência adequada. Você tem certeza disso, Fernando? Perguntou ela, olhando para ele com um misto de preocupação e gratidão. Tenho, respondeu ele sem hesitar, os olhos fixos na estrada. Você precisa de um lugar seguro, e minha casa tem espaço de sobra. Não quero ser um fardo, começou ela, mas Fernando a interrompeu. Você não é um fardo, Amélia. Já disse isso antes. Ela ficou em silêncio, mas sua expressão mostrava que ainda tinha dúvidas. Fernando, no entanto, estava decidido.
Desde o momento em que ouvira sobre as cartas e sobre o sacrifício que Amélia havia feito, sentiu que havia uma responsabilidade maior em ajudar aquela mulher. A casa de Fernando ficava em um bairro tranquilo, cercada por árvores altas e com um jardim bem cuidado na frente. Quando estacionaram, Amélia olhou pela janela, surpresa com a simplicidade elegante do lugar. "É lindo", comentou ela baixinho. Fernando abriu a porta para ela e a ajudou a descer do carro. "Venha, vou mostrar onde você pode ficar." Ele a conduziu pela entrada, onde um aroma suave de madeira encerada preenchia o ar. A sala de estar era ampla, com móveis modernos mas acolhedores. Amélia olhou ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. "Não sei se mereço tudo isso", disse ela. "Você merece", respondeu Fernando. "E agora vai descansar." Ele a levou até um dos quartos de hóspedes, decorado com tons neutros e uma cama confortável. Amélia olhou para ele como se não acreditasse que aquele espaço fosse para ela. "É muito..." começou ela, mas Fernando sorriu. "É exatamente o que você precisa." Mais tarde naquela noite, Fernando foi até a cozinha, preparando chá para Amélia e para si mesmo. Ele estava perdido em pensamentos, a mente retornando às palavras dela sobre o orfanato. Lar São Miguel. Aquele nome ecoava em sua mente como um sino distante, despertando memórias que ele não visitava há muito tempo. Ele se lembrava do portão, das paredes desgastadas e do pátio onde costumava brincar sozinho. Mas o que mais o incomodava era a conexão inexplicável entre o lugar onde cresceu e as cartas de Amélia. Decidido a esclarecer suas dúvidas, ele voltou para o quarto onde Amélia descansava. Bateu levemente na porta antes de entrar. "Está tudo bem?" perguntou ele ao vê-la sentada na cama, com a caixa aberta à sua frente. "Sim, só estou revisando algumas memórias", respondeu ela, segurando uma das cartas. Fernando sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando-a. "Posso ver?" perguntou ele, apontando para a caixa. Amélia hesitou por um momento, mas acabou assentindo. "Claro." Fernando pegou um dos envelopes e o abriu cuidadosamente. A carta era datada de anos atrás, em um período que coincidia com sua infância no orfanato. Ele começou a ler, e as palavras o atingiram como uma onda. "Meu querido filho, hoje pensei em você mais do que nunca. Como será sua voz agora? Será que já está aprendendo a escrever? Eu gostaria de estar ao seu lado para ensiná-lo. Mas, mesmo de longe, quero que saiba que eu te amo e sempre vou te amar." Fernando engoliu em seco, sentindo uma mistura de emoções que ele não conseguia descrever. Ele pegou outra carta, datada alguns meses depois, e começou a ler. "Meu menino, faz tanto tempo que deixei você no Lar São Miguel, mas a dor de estar longe não diminui. Espero que as pessoas que cuidam de você estejam sendo gentis e que você esteja encontrando alegria mesmo em pequenos momentos. Queria tanto ouvir você me chamar de mãe." Ele parou de ler, a mão tremendo ligeiramente. Amélia percebeu sua expressão tensa. "O que foi, Fernando?" Ele olhou para ela, as palavras presas em sua garganta. "Essas datas, elas coincidem com o período em que vivi no Lar São Miguel." Amélia arregalou os olhos, surpresa. "Você esteve no São Miguel?" "Sim", respondeu ele, a voz quase um sussurro. "Foi onde cresci." O quarto ficou em silêncio, como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado. Amélia levou a mão ao peito, claramente abalada. "Isso é uma coincidência", disse ela, mas sua voz traía a incerteza. Fernando fechou a caixa e olhou para ela. "Eu não sei se é, Amélia. Algo aqui parece estar conectado." Amélia apertou as mãos juntas, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Você acha que..." começou ela, mas parou, como se tivesse medo de completar a frase. Fernando balançou a cabeça. Ele ainda não sabia o que pensar. As cartas, as datas, o orfanato, tudo parecia alinhado de uma forma que ele não conseguia ignorar. "Ainda é cedo para dizer qualquer coisa",
disse ele, tentando acalmá-la. Mas precisamos entender mais sobre isso. Amélia assentiu, embora parecesse lutar para conter a emoção. Eu sempre acreditei que um dia encontraria meu filho, disse ela com a voz trêmula. Mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer assim. Fernando não respondeu. Ele sabia que estavam à beira de algo maior, algo que poderia mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, temia o que poderia encontrar quando finalmente conectassem todas as peças. Naquela noite, enquanto Amélia dormia, Fernando sentou-se na sala, segurando uma das cartas nas mãos. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas o peso dessa decisão começava a pressioná-lo. E no fundo, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Fernando não conseguiu dormir. As cartas de Amélia pareciam conter mais do que palavras. Eram ecos de um passado que agora começava a fazer sentido. Sentado na poltrona de sua sala, ele revisava os envelopes, buscando respostas para a conexão inesperada entre suas histórias. Uma das cartas chamou sua atenção. O papel, amarelado e frágil, parecia guardar algo especial. Ele leu com cuidado. Meu querido menino, queria estar ao seu lado hoje. Enquanto escrevo, lembro de uma pequena marca em sua perna esquerda, perto do joelho. Era um sinal único, como se fosse a assinatura de Deus para me lembrar que você sempre seria especial. Fernando parou, o coração acelerado. Ele conhecia essa marca. Desde criança, carregava uma pequena mancha em forma de lua crescente no joelho esquerdo. Algo tão pequeno, mas agora tão significativo. Com a carta ainda nas mãos, ele se levantou. Subiu as escadas até o quarto onde Amélia dormia, batendo suavemente na porta antes de entrar. Amélia, precisamos conversar, disse ele, mantendo a voz calma. Amélia, meio desperta, sentou-se na cama. O que houve, Fernando? Ele segurava a carta, seus olhos fixos nela. Li outra carta. Tem algo sobre uma marca de nascença, uma marca na perna esquerda. Amélia arregalou os olhos, a mão instintivamente repousando sobre a caixa ao seu lado. Sim, ele tinha uma marca assim. Por quê? Fernando respirou fundo antes de se levantar e erguer levemente a barra de sua calça. Está aqui, veja por si mesma. Amélia inclinou-se para a frente, seus olhos agora marejados. Quando viu a marca, cobriu a boca com as mãos, tentando conter a emoção. Meu Deus, é você, não é? Sussurrou ela, a voz embargada. Fernando sentiu o impacto das palavras, mas permaneceu em silêncio por um instante, tentando processar tudo. Você realmente acredita que eu sou o seu filho? Perguntou ele, ainda incerto. Amélia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre sonhei com este momento, mas nunca imaginei que fosse assim. Fernando sentiu o peso das emoções dela, mas também algo dentro dele começava a mudar. Não sei o que pensar, Amélia. Passei anos tentando superar a ideia de que fui abandonado. Eu nunca quis abandonar você, interrompeu ela, a voz firme. Todas essas cartas foram minha maneira de estar com você, mesmo à distância. Fernando desviou o olhar, sua mente viajando entre o passado e o presente. Por que nunca me procurou? Perguntou ele, sua voz mais calma agora. Eu tentei, Fernando, juro que tentei. Mas quando voltei ao orfanato, você já havia saído. Eles não me deram informações. Eu estava sozinha, sem recursos, e o sistema parecia trabalhar contra mim. Fernando assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Ele sabia como as crianças podiam ser transferidas sem aviso, como o sistema era cruel e desorganizado. Isso não apaga o que eu senti, disse ele finalmente. Eu sei. E não espero que você perdoe tudo de imediato, respondeu Amélia. Só quero que você saiba que nunca, nem por um dia, deixei de pensar em você. O silêncio preencheu o quarto novamente. Fernando caminhou até a janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Ele sabia que as peças estavam se encaixando, mas ainda havia muito para entender. Se você é minha mãe, isso muda tudo, disse ele, voltando-se para ela.
Amélia o olhou, seus olhos brilhando com emoção. Para mim, não importa o quanto isso mude, só importa que finalmente te encontrei. Fernando suspirou, sentindo o peso das palavras. Ele estendeu a mão, tocando a dela com cuidado. Não sei onde isso vai nos levar, mas estou disposto a tentar. Amélia soluçou, mas havia um sorriso em seu rosto agora. Obrigada, Fernando. Isso é tudo o que eu preciso. Naquele momento, Fernando percebeu que o vazio que carregava há tanto tempo começava a ser preenchido, não com respostas imediatas, mas com a possibilidade de um novo começo. Fernando olhava pela janela de sua sala, o olhar perdido no jardim iluminado pela luz pálida da manhã. A xícara de café em sua mão já havia esfriado, mas ele não parecia notar. As revelações da noite anterior ecoavam em sua mente, trazendo mais perguntas do que respostas. Amélia, sentada no sofá, o observava em silêncio. Ela sabia que precisavam conversar, mas não queria pressioná-lo. O espaço entre eles estava carregado de emoções não ditas, um misto de dor e esperança. Isso muda muita coisa para mim, disse Fernando, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas não fria. Amélia abaixou os olhos, os dedos entrelaçados em seu colo. Sei que é muito para processar, respondeu ela suavemente. Fernando virou-se para encará-la, os olhos buscando algo que nem ele conseguia definir. Passei minha vida inteira achando que fui abandonado, que ninguém me quis. Agora você me diz que tentou, mas não conseguiu. É difícil entender isso, Amélia. Amélia respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu nunca quis que você pensasse assim, Fernando. Deixar você no orfanato foi a decisão mais dolorosa da minha vida. Eu esperava que fosse temporário, mas... Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu voltei. Nos primeiros meses consegui vê-lo algumas vezes, mas depois começaram a me dar desculpas. Diziam que você estava ocupado, que não podia me receber. Até que um dia disseram que você havia sido transferido. Fernando apertou o punho, controlando a raiva que ameaçava emergir. E você nunca soube para onde eu fui? Não, respondeu Amélia, balançando a cabeça. Eu procurei, pedi respostas, mas ninguém me ajudou. Eu era sozinha, sem dinheiro, sem recursos. Fernando desviou o olhar, sua mente inundada por memórias de sua infância no orfanato. Ele não queria acreditar que as circunstâncias foram tão cruéis, mas algo na voz de Amélia o fazia entender que ela estava sendo honesta. Isso não apaga o que eu senti, disse ele com a voz baixa. Amélia assentiu, compreendendo a profundidade das palavras dele. Eu sei. E não espero que você me perdoe de imediato. Só quero que saiba que nunca, nem por um dia, deixei de pensar em você. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Fernando caminhou até a janela novamente, encarando o jardim lá fora. Eu preciso de tempo, disse ele finalmente, sua voz mais suave agora. Amélia engoliu em seco, mas assentiu. Eu entendo, respondeu ela. Fernando pegou as chaves do carro e olhou para ela uma última vez antes de sair. Voltarei mais tarde. Amélia não tentou detê-lo. Ela sabia que ele precisava de espaço para processar tudo. Fernando dirigiu sem destino pelas ruas da cidade, deixando o silêncio do carro acalmar sua mente. Ele parou em um parque vazio e caminhou até um banco próximo. O ar frio da manhã parecia aliviar o turbilhão de emoções dentro dele. Enquanto se sentava, ele começou a lembrar dos pequenos momentos de sua infância. As noites em que sonhava em ser resgatado, os dias em que se perguntava quem eram seus pais. Agora ele sabia que Amélia estava lá, tentando encontrá-lo, mas as circunstâncias foram mais fortes do que ela. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo que estava diante de uma escolha. Ele podia se agarrar à raiva e às mágoas, ou podia tentar seguir em frente, aceitando o que havia acontecido como parte de sua história. O vento soprou, carregando folhas secas pelo chão. Fernando abriu os olhos, encarando o horizonte.
Ele sabia que não seria fácil, mas havia algo reconfortante na ideia de dar um passo à frente, mesmo que pequeno. Talvez ainda haja um caminho, pensou ele. Com esse pensamento, Fernando voltou ao carro, sentindo que, pela primeira vez, estava pronto para começar a entender, em vez de apenas se ressentir. Fernando sentava-se no banco de um parque tranquilo, o vento leve trazendo uma sensação de renovação. Ele havia passado boa parte da manhã ali, refletindo sobre os acontecimentos recentes. As memórias de sua infância no orfanato ainda vinham à mente, mas agora tinham um tom diferente. Não era apenas a solidão ou o vazio. Ele começava a ver como aqueles momentos moldaram sua força para enfrentar os desafios da vida. Eu nunca quis abandonar você. As palavras de Amélia ecoavam em sua mente. Ele ainda lutava para compreendê-las completamente, mas começava a perceber que havia algo poderoso em sua determinação de permanecer conectada a ele, mesmo à distância. Ele olhou para o céu, um tom suave de azul, se misturando com as árvores ao redor. Era difícil ignorar o peso do passado, mas ele sabia que, para seguir em frente, precisava olhar além da dor e buscar respostas concretas. Voltando ao carro, Fernando pegou o telefone e começou a ligar para pessoas que poderiam ajudá-lo. Ele sabia que o passado de Amélia estava cheio de lacunas e queria preencher cada uma delas. Após algumas tentativas, conseguiu marcar uma reunião com Luiz, um advogado especializado em adoções e registros antigos. Doutor Luiz, é Fernando Moreira. Preciso de sua ajuda para um caso pessoal, explicou ele. Claro, Fernando. Vamos conversar amanhã cedo, respondeu Luiz, com profissionalismo. Naquela noite, Fernando voltou para casa com uma sensação de propósito. Ele sabia que não seria fácil, mas agora estava comprometido em entender o que realmente havia acontecido. Quando entrou na sala, encontrou Amélia no sofá, sua velha caixa de cartas ao lado. Ela olhava para ele com uma mistura de curiosidade e apreensão. Você parece pensativo, comentou ela suavemente. Fernando se sentou na poltrona em frente a ela, relaxando os ombros. Estava refletindo. Quero investigar mais sobre seu passado e o que aconteceu no orfanato. Acho que precisamos de respostas. Os olhos de Amélia brilharam, um misto de emoção e esperança. Agradeço, Fernando. Talvez seja a única maneira de finalmente fazer as pazes com tudo isso. Fernando assentiu. Apesar das dúvidas que ainda pairavam, ele sentiu que estavam dando um passo importante. Na manhã seguinte, Fernando encontrou-se com Luiz em um escritório aconchegante, repleto de livros e documentos. O advogado ouviu atentamente enquanto Fernando explicava o que precisava. Quero entender como funcionava o Lar São Miguel nos anos em que estive lá. Quem estava no comando, como eram mantidos os registros. Tudo o que puder descobrir, disse Fernando. Vamos começar com os registros básicos, respondeu Luiz. Dependendo do que encontrarmos, podemos acessar documentos mais específicos ou até buscar testemunhos. Fernando sentiu uma onda de esperança ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que o processo poderia levar tempo, mas pela primeira vez sentia-se preparado para enfrentar as verdades do passado. De volta à casa, ele encontrou Amélia na sala, desta vez folheando uma carta com um pequeno sorriso no rosto. Você já voltou, disse ela, olhando para ele com curiosidade. Sim, e estou ainda mais determinado a entender sua história. Amélia assentiu, colocando a carta de volta na caixa. Obrigada, Fernando. Acho que juntos podemos finalmente encontrar as respostas que buscamos. Enquanto subia para seu quarto, Fernando percebeu que aquele momento representava uma mudança. Ele não estava mais preso ao peso do passado. Estava pronto para transformá-lo em algo que pudesse fortalecer tanto a ele quanto a Amélia. A luz suave da manhã invadia a cozinha, refletindo no rosto de Amélia, que segurava sua xícara de chá como se aquele calor fosse uma âncora para o presente. A velha caixa de cartas repousava ao seu lado, sua constante companheira. Fernando, sentado à sua frente, a observava atentamente.
Ele podia ver que, apesar da serenidade aparente, ela ainda carregava uma profundidade de emoções que ele mal começava a compreender. Você mencionou que perdeu tudo depois que sua filha partiu, começou ele com delicadeza. Como isso aconteceu? Amélia ergueu os olhos, um sorriso melancólico iluminando seu rosto envelhecido. Quando Helena estava aqui, tudo parecia mais fácil, mesmo nos dias difíceis, respondeu ela com um brilho nostálgico. Ela era minha força, minha alegria. Fernando percebeu que o tom de voz dela mudava ao falar da filha. Havia um calor inegável, uma luz que emergia das lembranças. Helena parecia alguém especial, cheia de sonhos e determinação, disse ele quase sussurrando. Amélia sorriu novamente, dessa vez com mais emoção. Ela era. Sempre encontrava uma forma de iluminar o ambiente. Transformava até os momentos mais sombrios em algo suportável. Fernando viu como as lembranças de Helena alimentavam a energia de Amélia. Era evidente que, mais do que dor, essas memórias carregavam inspiração. E como você encontrou forças depois que ela se foi? Perguntou ele, genuinamente curioso. Amélia respirou fundo antes de responder. No começo parecia impossível, admitiu ela. A casa ficou silenciosa e eu tive que redescobrir quem eu era sem ela. Mas eu sempre me lembrava de como ela lutava para encontrar um motivo para sorrir, mesmo nos piores momentos. Fernando inclinou-se ligeiramente, absorvendo cada palavra. Você pediu ajuda? Amélia assentiu, seu semblante sereno. Tentei. Algumas pessoas ajudaram, outras não entenderam. Mas aprendi que às vezes é preciso encontrar força dentro de si mesma. E o amor por Helena, foi o que me manteve de pé. Fernando ficou em silêncio por um momento, admirando a forma como Amélia falava das dificuldades sem pesar na tristeza, mas realçando a resiliência que encontrara. E você nunca perdeu a esperança? Amélia balançou a cabeça, agora com um sorriso mais leve. Nunca. Esperança é algo precioso, Fernando. Ela me lembrou de que, mesmo em meio ao caos, ainda havia algo pelo qual lutar. Fernando sentiu um nó na garganta. A força de Amélia não vinha apenas de sua resistência, mas de sua habilidade de encontrar significado nas coisas simples. Você acha que podemos encontrar um caminho? Perguntou ele, quase sem perceber, como se falasse tanto para ela quanto para si mesmo. Amélia pousou a xícara na mesa, inclinando-se levemente. Sempre há um caminho, Fernando, mesmo que seja difícil de enxergar no início. Ele assentiu, sentindo que suas dúvidas começavam a se dissipar, mesmo que lentamente. Pela primeira vez, ele via Amélia não apenas como uma mulher marcada pelo passado, mas como alguém que ainda tinha muito a oferecer ao presente, e talvez ao futuro. Vou precisar de tempo, disse ele honestamente. Amélia estendeu a mão sobre a mesa, um gesto de conexão que ficou a meio caminho, como se não quisesse forçar nada. Eu entendo. Esperei toda a minha vida por você, Fernando. Posso esperar um pouco mais. O silêncio que se seguiu era cheio de significado, mas dessa vez não era desconfortável. Era como se ambos tivessem dado um pequeno, mas importante passo em direção a algo maior. Enquanto Fernando olhava para a xícara em suas mãos, ele sabia que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Mas pela primeira vez, sentiu que queria ouvir todas elas. Não apenas para entender o passado, mas para ajudar a construir um futuro que ambos mereciam. Fernando observava Amélia sentada no banco do jardim de sua casa, o sol da manhã iluminando seu rosto sereno. Nos últimos dias, ele refletira sobre como ajudar Amélia a redescobrir o valor que tinha para os outros, algo que ela parecia ter esquecido. Amélia, quero fazer algo por você, disse ele sentando-se ao lado dela. Ela o olhou, curiosa. O que seria? Quero ajudá-la a se reconectar com o mundo. Você tem uma história que merece ser compartilhada e ainda muito a oferecer. Amélia hesitou, ajustando a caixa de cartas ao seu lado. Não sei, Fernando.
Às vezes, sinto que meu tempo já passou. Eu discordo, respondeu ele com firmeza. Vamos dar um passo de cada vez. Tenho algumas ideias, mas só se você estiver disposta. Amélia sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Se você acha que vale a pena, eu confio em você. No dia seguinte, Fernando a levou a um salão de beleza em um bairro discreto, mas aconchegante. Ele sabia que um cuidado especial não resolveria tudo, mas queria que Amélia sentisse um novo ânimo. Enquanto os profissionais cuidavam dela, Fernando aguardava no saguão, planejando o próximo passo, um evento beneficente organizado por sua associação. Ele queria que Amélia estivesse lá, não apenas como convidada, mas como uma presença que chamaria a atenção por sua força e história. Quando Amélia saiu do salão, Fernando mal conseguiu conter o sorriso. "Está linda", disse ele. Ela corou, tocando os cabelos arrumados com dedos tímidos. "Faz tanto tempo que não me sentia assim. Obrigada, Fernando." "Considere isso apenas o começo", respondeu ele. Na noite do evento, Fernando e Amélia chegaram ao salão elegante. O espaço estava repleto de empresários e convidados importantes, com uma iluminação suave e música ambiente preenchendo o ar. "Tudo bem?", perguntou Fernando, ao notar a apreensão de Amélia. "Um pouco nervosa", admitiu ela, segurando a bolsa com força. "Confie em mim, você vai se sair bem." Ele a apresentou como uma amiga com uma história inspiradora, evitando detalhar o passado dela. Amélia, ainda tímida, começou a responder às perguntas de maneira educada, mas reservada. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem de meia idade, usando óculos e com um sorriso largo, aproximou-se dela. "Professora Amélia?", perguntou ele incrédulo. Amélia franziu o senho, tentando reconhecê-lo. "Carlos?", arriscou ela, os olhos se iluminando ao mesmo tempo que o dele. "Sou eu, Carlos Mendonça. A senhora foi minha professora de ciências." Amélia levou a mão à boca, surpresa. "Não acredito. Olha só você agora." Carlos riu, claramente emocionado. "Professora, foi por sua causa que me apaixonei por ciência. Graças a você, escolhi engenharia. E hoje sou responsável por uma equipe em uma empresa de tecnologia." Amélia parecia atônita, enquanto Carlos continuava. "Sempre me lembro da paciência que a senhora tinha para explicar as coisas. Aqueles momentos marcaram minha vida." Fernando, observando de longe, viu os olhos de Amélia brilharem de emoção. Ela conversou com Carlos por vários minutos, rindo e relembrando momentos da escola. A comoção começou a atrair a atenção de outros convidados. E logo Amélia era o centro das atenções. Carlos, animado, contava a todos sobre o impacto que Amélia tivera em sua vida. As pessoas ao redor começaram a perguntar mais sobre ela, admiradas com sua humildade e história. Quando o evento terminou, Amélia voltou para o lado de Fernando, ainda processando o que havia acontecido. "Eu não esperava por isso", disse ela, a voz carregada de emoção. "Você merece, Amélia, talvez mais do que imagina", respondeu Fernando com um sorriso. Não fazia ideia de que ele lembrava de mim e daquela forma. Fernando colocou a mão sobre o ombro dela. "Acho que você está redescobrindo o impacto que teve nas pessoas. Talvez seja a hora de parar de se ver como alguém que perdeu tudo e começar a enxergar quem você realmente é." Amélia assentiu, absorvendo suas palavras. "Talvez você esteja certo." Naquela noite, enquanto voltavam para casa, havia uma nova energia em Amélia. O evento não havia apenas trazido memórias do passado, mas também validado o valor que ela sempre teve. Fernando, observando-a no caminho de volta, sentiu que aquele era mais um passo na jornada deles. Pela primeira vez, ele começou a acreditar que o futuro poderia ser mais brilhante do que qualquer um dos dois havia imaginado. A luz da manhã invadia suavemente a sala de estar, enquanto Fernando organizava alguns papéis espalhados sobre a mesa. Ao lado, a velha caixa de cartas repousava aberta,
guardando não apenas palavras, mas fragmentos de uma história que ele ainda estava tentando compreender por completo. Desde o evento beneficente, algo dentro dele havia mudado. Fernando começou a enxergar Amélia de maneira diferente, não apenas como uma mulher marcada pelo passado, mas como alguém que tinha muito a ensinar sobre força e amor. Enquanto mexia na caixa, um envelope amassado chamou sua atenção. Diferente dos outros, parecia mais antigo, como se tivesse sido guardado com um propósito especial. Com curiosidade, ele abriu o envelope e começou a ler. Meu querido menino, hoje escrevo para explicar algo que carrego comigo todos os dias. Você é muito pequeno agora e talvez não entenda, mas um dia espero que esta carta chegue até você. Fernando sentiu o coração acelerar, mas ao invés de tristeza, um misto de curiosidade e compaixão o envolvia. Deixar você no orfanato foi a decisão mais difícil da minha vida. Naquele momento, tudo parecia desmoronar, e eu me via sem forças. Achei que lá você estaria seguro, que teria a chance de crescer longe das dificuldades que eu enfrentava. Sempre rezei para que você entendesse que foi por amor. Ele apertou a carta em mãos, mas dessa vez não sentiu o peso do abandono. Em vez disso, as palavras de Amélia carregavam uma sinceridade que aquecia algo dentro dele. Se um dia você ler isto, espero que saiba que em cada decisão que tomei, você esteve no centro do meu coração. Meu desejo sempre foi que você fosse feliz e amado. Fernando deixou a carta sobre a mesa e respirou fundo. Ele olhou para a cozinha, de onde ouvia o som leve de Amélia cantarolando enquanto preparava algo. Aquela mulher que, por tanto tempo, ele associara à ausência, agora parecia cheia de presença e força. Levantando-se, ele foi até lá com a carta ainda nas mãos. Amélia, encontrei algo na caixa, disse ele suavemente. Ela se virou, surpresa com o tom na voz dele. O que foi? Fernando mostrou a carta e Amélia a reconheceu imediatamente. Um misto de nostalgia e apreensão tomou conta de sua expressão. Essa eu a escrevi há muitos anos, mas nunca tive coragem de enviar. Fernando se sentou à mesa da cozinha, olhando diretamente para ela. Você realmente acreditava que deixar-me no orfanato era o melhor para mim? Amélia suspirou, sentando-se à sua frente. Fernando, naquela época eu estava perdida, mas nunca deixei de pensar em você. Escrevi essas cartas porque era a única forma de manter você vivo em minha mente. Talvez não tenha sido suficiente, mas era tudo o que eu podia fazer. Ele a observou por um momento. Havia algo nos olhos de Amélia que ele nunca tinha percebido antes. Uma mistura de arrependimento e uma força inabalável. Eu acho que entendo agora, disse ele finalmente, com um tom mais leve. Não foi fácil para nenhum de nós, mas talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas, mas seu sorriso transmitia alívio. Só o fato de você estar disposto a tentar já significa o mundo para mim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio reconfortante, cheio de compreensão. Naquela noite, Fernando guardou a carta em sua mesa de cabeceira, mas não como um lembrete de dor. Para ele, aquela carta agora simbolizava o início de algo novo, uma chance de reconstruir e de aceitar o que o passado havia deixado para trás. O sol da tarde banhava suavemente a sala de estar, iluminando o rosto de Amélia enquanto ela folheava um álbum de fotos antigas que Fernando havia encontrado. As páginas estavam cheias de imagens de uma época em que ela ainda ensinava, cercada por alunos sorridentes. Você parece tão feliz aqui, comentou Fernando, sentado ao seu lado. Amélia sorriu, tocando a borda de uma foto com carinho. Eu era. Ensinar foi a maior alegria da minha vida. Cada uma dessas crianças foi especial. Fernando a observou por um momento antes de fazer sua proposta. Já pensou em reencontrar alguns deles? Amélia piscou, surpresa. Reencontrar? Faz tanto tempo, eles provavelmente nem se lembram de mim.
Aposto que você ficaria surpresa. Fernando decidiu agir. Nas semanas seguintes, usou redes sociais e entrou em contato com antigos alunos, com a ajuda de Carlos, o engenheiro que havia reconhecido Amélia no evento beneficente. Em pouco tempo, um grupo de ex-alunos estava formado, todos animados para rever sua antiga professora. Quando contou a novidade a Amélia, ela ficou visivelmente emocionada. Eu não sei. E se eles não se lembrarem de mim? Perguntou ela, hesitante. Fernando sorriu, segurando suas mãos. Eles vão lembrar. Confia em mim, Amélia. O reencontro foi organizado em uma pequena e aconchegante cafeteria. Fernando chegou cedo com Amélia, para que ela tivesse tempo de se acostumar com o ambiente. Pouco depois, os primeiros convidados chegaram. Carlos foi o primeiro a atravessar a porta, trazendo 2 colegas que também haviam sido alunos de Amélia. Eles a abraçaram calorosamente, as vozes cheias de entusiasmo. "Professora, lembra de nós?" perguntou uma mulher chamada Renata, rindo. Amélia sorriu, surpresa. "Renata! E você, Marcos? Como poderia esquecer?" As risadas se tornaram mais frequentes conforme mais pessoas chegavam, compartilhando histórias da sala de aula. "A senhora lembra quando tentamos fazer aquele foguete de papelão na aula de ciências?" perguntou Renata. "Ele voou direto para o teto e derrubou a lâmpada." Amélia riu alto, balançando a cabeça. "Como poderia esquecer? Vocês quase me deram um ataque cardíaco." Cada novo aluno que chegava trazia uma história diferente, todas demonstrando o impacto de Amélia em suas vidas. Alguns eram professores, outros médicos, engenheiros e até artistas. Todos tinham algo em comum: a gratidão pela paciência e dedicação de Amélia. "Professora, foi por sua causa que me apaixonei pela matemática", disse Marcos com um sorriso. "Hoje sou professor e tento ensinar do mesmo jeito que você fazia." Amélia parecia atônita com cada palavra, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que Fernando nunca havia visto antes. Fernando observava de longe, sentindo orgulho e uma admiração crescente por ela. Pela primeira vez, ele via claramente o impacto transformador que Amélia tinha no mundo ao seu redor. Quando o encontro estava chegando ao fim, Carlos puxou Fernando de lado. "Ela mudou nossas vidas", disse ele, apontando para Amélia. "Não deixe que ela esqueça disso." Fernando assentiu, absorvendo as palavras. Na volta para casa, Amélia estava visivelmente cansada, mas seu sorriso mostrava que havia valido a pena. "Foi maravilhoso, Fernando", disse ela, olhando pela janela do carro. "Eu nunca imaginei que alguém se lembrasse de mim daquela forma." Fernando sorriu. "Eles não apenas se lembram de você, Amélia. Eles te admiram." Ela ficou em silêncio por um momento antes de olhar para ele. "Obrigada por isso, por me lembrar de quem eu era e de quem eu ainda posso ser." Fernando sentiu um nó na garganta, mas conseguiu responder. "Você merece muito mais do que isso." Ao entrarem em casa, Amélia se virou para ele, ainda emocionada. "Eu só espero que um dia você também possa se orgulhar de mim, Fernando." Ele parou, surpreso com as palavras dela. "Eu já estou, Amélia", respondeu com sinceridade. Naquela noite, enquanto Amélia descansava, Fernando refletiu sobre tudo o que havia testemunhado. Pela primeira vez, ele começou a enxergar o reencontro deles como algo mais do que uma tentativa de reparar o passado. Era uma oportunidade de construir algo novo, um laço que talvez tivesse demorado a surgir, mas que agora parecia inquebrável. Fernando sentava-se em seu escritório, olhando distraidamente para a tela de seu computador. Ele estava prestes a iniciar uma reunião virtual, mas sua mente vagava para os eventos recentes. Desde que Amélia entrara em sua vida, algo dentro dele havia mudado. Não era uma transformação drástica, mas uma sensação sutil de que algo estava sendo restaurado. Quando a reunião começou, ele ajustou os fones de ouvido e tentou focar. A chamada era com Clara, uma amiga de longa data e colaboradora em projetos sociais.
Ela era conhecida por sua empatia e sua habilidade de ler as pessoas, e Fernando sabia que ela provavelmente perceberia seu estado de espírito. "Está tudo bem, Fernando?" perguntou Clara, interrompendo a discussão sobre o projeto que estavam planejando. Fernando hesitou, mas acabou balançando a cabeça. "Sim, tudo certo. Só alguns dias intensos." Clara arqueou uma sobrancelha claramente cética. "Isso é algo que você quer conversar ou devo fingir que acredito na sua resposta padrão?" Fernando riu, sabendo que ela não o deixaria escapar tão facilmente. "Bem, não tem sido fácil", admitiu ele. "Minha mãe biológica voltou para a minha vida, e isso trouxe complicações." Clara ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. "Amélia, certo? Você mencionou ela brevemente no outro dia." Fernando assentiu. "Sim, é uma história longa, mas basicamente estou tentando descobrir como me sentir em relação a ela." Clara sorriu, inclinando-se para mais perto da câmera, como se quisesse transmitir mais do que palavras. "Eu não conheço toda a história, mas posso dizer que você parece mais humano ultimamente." Fernando franziu o senho. "Humano?" "Sim", respondeu Clara, com um sorriso travesso. "Antes você sempre parecia tão focado nos negócios, tão distante das pessoas ao seu redor. Agora sinto que você está mais conectado, como se finalmente estivesse permitindo que alguém entrasse na sua vida." Fernando ficou em silêncio. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma, mas as palavras de Clara começaram a ressoar. Mais tarde naquele dia, Fernando recebeu uma ligação de Carlos, o ex-aluno de Amélia, que a reconhecera no evento beneficente. "Fernando", começou Carlos, sua voz animada, "queria agradecer mais uma vez pelo que você fez pela professora Amélia. Foi incrível vê-la tão feliz naquele dia." "Não precisa agradecer, Carlos", respondeu Fernando. "Acho que ela precisava disso tanto quanto vocês." Carlos riu levemente. "Talvez, mas você sabe o que mais me impressionou? A maneira como ela falava sobre você." Fernando sentiu uma pontada de curiosidade. "Como assim?" "Ela estava cheia de orgulho, como se você fosse o centro do mundo dela. Sei que não conheço toda a história, mas posso dizer que ela te ama profundamente." As palavras de Carlos o pegaram de surpresa. Ele sabia que Amélia o valorizava, mas ouvir isso de outra pessoa dava um novo peso à situação. "Obrigado por me dizer isso", respondeu Fernando com sinceridade. Carlos hesitou antes de continuar. "Só quero dizer uma coisa. Você tem uma oportunidade rara de ter alguém que claramente se importa muito com você. Não desperdice isso, Fernando." Nos dias seguintes, Fernando começou a notar mudanças sutis em sua rotina. Amélia havia se tornado uma presença constante e acolhedora em sua casa. Não era apenas o fato de ela estar ali, mas o impacto que sua presença tinha. As manhãs eram preenchidas com conversas casuais enquanto tomavam café. À noite, eles discutiam livros ou assistiam a filmes que Amélia insistia em recomendar. Fernando percebia que, com ela, sua casa parecia menos como um espaço vazio e mais como um lar. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis em seu escritório, seu assistente, Rafael, entrou para entregar um relatório. "A propósito", disse Rafael, hesitando por um momento, "a senhora Amélia é incrível." Fernando olhou para ele, surpreso. "Por que diz isso?" Rafael sorriu. "Eu a encontrei na cozinha ontem e conversamos por um tempo. Ela tem um jeito de falar que é reconfortante. Me lembrou da minha avó." Fernando riu levemente, mas as palavras de Rafael ficaram com ele. Certa noite, Fernando estava sentado no sofá, revisando alguns documentos, enquanto Amélia costurava algo ao lado. Ele percebeu que, mesmo em silêncio, a presença dela era tranquilizadora. "Fernando?", disse ela, quebrando o silêncio. "Sim?" Amélia hesitou, como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Sei que ainda estamos encontrando nosso caminho, mas quero que saiba que estou muito grata por você me deixar fazer parte da sua vida."
Fernando olhou para ela, suas palavras mexendo com ele de uma maneira que ele não esperava. Eu que devo agradecer, Amélia, disse ele com honestidade. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que precisava. Ela sorriu, um brilho de emoção em seus olhos. Isso significa mais para mim do que você imagina. Enquanto Fernando a observava, ele percebeu que as vozes ao seu redor, Clara, Carlos, Rafael, estavam certas. Amélia não era apenas uma figura do passado. Ela estava se tornando parte do presente dele, e o impacto que ela tinha era inegável. E talvez pela primeira vez, Fernando começou a considerar que aceitá-la como mãe não era apenas possível, era o próximo passo natural. O silêncio na casa de Fernando era quase palpável naquela manhã. O sol brilhava lá fora, mas dentro de casa tudo parecia abafado, carregado de preocupação. Amélia havia passado mal na noite anterior e Fernando insistira em chamar um médico. Agora ela descansava no quarto, enquanto ele aguardava o diagnóstico, sentado na poltrona da sala, inquieto. O médico, um homem de expressão serena e palavras precisas, desceu as escadas, carregando consigo um pequeno prontuário. Fernando levantou-se imediatamente. Como ela está? Perguntou ele, ansioso. O médico tirou os óculos e suspirou. A senhora Amélia está debilitada. O histórico de desnutrição e os anos difíceis nas ruas deixaram marcas profundas em sua saúde. Ela tem uma infecção respiratória grave e sua idade a torna mais vulnerável. Fernando sentiu o coração apertar. Ela vai ficar bem? O médico hesitou antes de responder. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas sugiro que esteja preparado para qualquer eventualidade. Fernando assentiu lentamente, engolindo o nó que começava a se formar em sua garganta. Obrigado, doutor. Fernando subiu as escadas em silêncio, sentindo o peso de cada passo. Quando abriu a porta do quarto, viu Amélia deitada, os olhos fechados, respirando com dificuldade. A visão dela, tão frágil, o atingiu com força. Ele puxou uma cadeira para sentar-se ao lado dela, segurando sua mão com cuidado. A pele dela estava fria, e a sensação aumentou o medo que ele sentia. Amélia, chamou ele suavemente. Ela abriu os olhos lentamente, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Fernando, você parece preocupado. Ele tentou sorrir, mas falhou. Claro que estou preocupado. Você passou a noite mal. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de responder. Não precisa se preocupar tanto. Já passei por coisas piores. Fernando balançou a cabeça, a emoção transbordando. Não diga isso. Você precisa melhorar. Amélia o olhou novamente, seus olhos brilhando com um misto de carinho e tristeza. Sabe, Fernando, mesmo que meu tempo esteja acabando, eu já tenho tudo o que sempre quis. Não diga isso, interrompeu ele, sentindo a raiva crescer. Não está acabando. Amélia apertou sua mão levemente. Você me aceitou na sua vida, mesmo com tudo o que aconteceu. Isso já é mais do que eu jamais esperava. Fernando desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Ele sabia que ainda havia coisas não ditas entre eles, coisas que ele havia segurado por tanto tempo. Amélia, começou ele a voz baixa, preciso te dizer algo. Ela esperou pacientemente enquanto ele encontrava as palavras. Durante todo esse tempo eu carreguei muita raiva, admitiu ele. Raiva por ter sido deixado, por crescer sem respostas, por me sentir esquecido. Amélia o olhou com olhos marejados, mas não disse nada, permitindo que ele continuasse. Mas agora eu entendo. Eu entendo o que você fez e por quê. Você me protegeu do que poderia ter sido muito pior, e eu nunca te agradeci por isso. Amélia apertou a mão dele novamente, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Você não precisa me agradecer, Fernando. Tudo o que fiz foi por amor. Fernando respirou fundo, sentindo um peso enorme começar a se dissolver. Mesmo assim, eu quero que você saiba que eu te perdoo. As palavras saíram com dificuldade.
mas quando ele as disse, sentiu algo dentro de si mudar. Amélia começou a chorar silenciosamente, mas havia um sorriso em seu rosto. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Fernando ficou em silêncio por um momento antes de continuar. E tem mais uma coisa. Amélia o olhou, esperando. Você sempre quis que eu te chamasse de mãe, não é? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, mas nunca quis te pressionar. Fernando segurou a mão dela com mais firmeza, seus olhos fixos nos dela. Obrigado por tudo, mãe. Amélia soluçou, levando a mão livre ao rosto para tentar conter as lágrimas. Fernando, ouvir isso de você é o maior presente da minha vida. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, deixando o momento se estender. Para Fernando, era como se finalmente estivesse fechando uma ferida aberta há muito tempo. Para Amélia, era a realização de um sonho que ela pensou que nunca se tornaria realidade. Nos dias que se seguiram, Fernando dedicou todo o seu tempo a cuidar de Amélia. Ele se certificou de que ela tivesse tudo o que precisava, desde cuidados médicos até o conforto emocional. E mesmo nos momentos mais difíceis, ele permaneceu ao lado dela, sabendo que cada momento juntos era precioso. Embora ainda houvesse incertezas sobre o futuro, Fernando sentia que havia algo diferente agora. Ele não estava apenas cuidando de Amélia, ele estava cuidando da mãe que finalmente havia encontrado. E isso, para ele, era mais do que suficiente. O dia amanheceu silencioso, com um céu cinzento que refletia o clima introspectivo dentro da casa. Fernando preparava o café da manhã na cozinha, algo que se tornara parte de sua rotina desde que Amélia adoecera. Ele cuidadosamente arrumou a bandeja com chá, torradas e uma tigela de frutas, como sempre fazia, mas hoje sentia um peso diferente. Subindo as escadas, ele encontrou Amélia acordada, sentada na cama e olhando pela janela. Seu rosto estava mais pálido do que o normal, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho suave, como se cada momento que passasse ao lado dele fosse uma vitória. "Bom dia, mãe", disse ele, aproximando-se. Amélia se virou para ele, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. "Ainda soa tão estranho ouvir você me chamar assim", respondeu ela, com a voz fraca, mas cheia de emoção. Fernando colocou a bandeja na mesa ao lado da cama e sentou-se na poltrona ao lado. "Estranho, mas certo", disse ele, tentando aliviar a tensão. Amélia riu suavemente, embora o som saísse mais como um suspiro. "Nunca pensei que viveria para ouvir você me chamar de mãe. Achei que, se um dia nos encontrássemos, você me odiaria para sempre." Fernando inclinou-se para a frente, segurando a mão dela com cuidado. "Eu carreguei muita raiva por muito tempo", admitiu ele, "mas agora percebo que era uma forma de me proteger." "Proteger de quê?", perguntou Amélia, seus olhos cheios de curiosidade e tristeza. "Do sentimento de abandono", respondeu ele. "Do medo de que, se eu permitisse me sentir amado por você, poderia me machucar novamente." Amélia apertou a mão dele, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "Eu nunca quis te machucar, Fernando. Você era tudo para mim." Fernando olhou para ela, a dor e o amor em suas palavras, atingindo-o profundamente. "Eu sei disso agora", disse ele, "mas levou tempo para entender." Amélia fechou os olhos, respirando fundo, antes de continuar. "E eu também preciso pedir desculpas. Sei que tomei decisões que te deixaram marcas profundas. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de forma diferente." "Você fez o que achou certo", respondeu Fernando, a sinceridade em sua voz. "Você me protegeu de algo que eu nem sabia que precisava ser protegido." Amélia olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão. "Obrigada por dizer isso." Fernando se recostou na cadeira, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava organizar seus pensamentos. "Sabe, por muito tempo, eu achava que não precisava de ninguém. Achava que era mais fácil ficar sozinho do que lidar com a possibilidade de perder alguém de novo. Amélia,
assentiu lentamente, compreendendo. Eu também me senti assim, disse ela. Depois de perder Helena e depois de perder você, me convenci de que era mais fácil aceitar a solidão do que arriscar mais dor. Fernando abaixou a cabeça, as palavras dela ecoando em sua mente. Mas a verdade é que estar sozinho não é viver, disse ele finalmente. É apenas sobreviver. Amélia sorriu, as lágrimas ainda escorrendo. E agora? Você ainda sente que está sozinho? Fernando balançou a cabeça, segurando a mão dela novamente. Não, agora não mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas absorvendo a presença um do outro. Era como se todas as palavras que precisavam ser ditas já tivessem sido expressas e o espaço entre eles estivesse finalmente livre de peso. Você me perdoa, Fernando? Perguntou Amélia, quebrando o silêncio. Fernando olhou para ela, os olhos cheios de emoção. Sim, mãe, eu te perdoo. Amélia soltou um pequeno soluço, cobrindo a boca com a mão. Eu também te perdoo, meu filho. Fernando franziu o senho. Me perdoa? Pelo quê? Por ter te feito carregar essa dor sozinho por tanto tempo? Você não merecia isso. Fernando sentiu o peito apertar, mas também se encheu de uma sensação de alívio que ele não sabia que precisava. Então acho que estamos finalmente em paz, disse ele, sorrindo levemente. Amélia assentiu, seu sorriso cheio de ternura. Sim, acho que estamos. Ao longo do dia, Fernando ficou ao lado de Amélia, conversando, rindo e compartilhando histórias do passado e do presente. Ele percebeu como a conexão deles havia se transformado, crescendo de algo frágil para algo inabalável. Amélia, por sua vez, parecia mais leve, como se finalmente tivesse encontrado a redenção que buscara por tanto tempo. Quando a noite caiu, Fernando a ajudou a se deitar e ficou ao lado dela até que ela adormecesse. Enquanto observava sua mãe descansar, ele sentiu que, pela primeira vez, estava onde deveria estar. Eles haviam encontrado perdão e redenção, juntos. O som do teclado ecoava pelo escritório enquanto Fernando digitava os últimos detalhes do projeto que havia se tornado sua nova obsessão. Inspirado por tudo o que vivera com Amélia nos últimos meses, ele decidiu que sua história precisava servir como um farol de esperança para outras pessoas. No centro da tela, o nome do projeto brilhava em letras grandes: Fundação Segunda Chance. Como está indo? Perguntou Amélia, entrando devagar no escritório, apoiando-se levemente no batente da porta. Fernando levantou os olhos, sorrindo ao vê-la. Está quase pronto, respondeu ele. Estou ajustando os últimos detalhes antes de enviarmos para o conselho. Amélia caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira em frente a ele. Seu semblante estava mais tranquilo, mas ainda havia traços da fragilidade que a doença deixara. Não consigo acreditar que você está fazendo isso, disse ela, emocionada. É tão grandioso. Fernando cruzou os braços e se inclinou para a frente. É grandioso porque precisa ser. Existem tantas mães e crianças em situações como a sua, Amélia. Elas precisam de ajuda, de suporte, e eu quero que a sua história seja o coração disso. Amélia sorriu, levando a mão ao peito. Você tem certeza disso? Não sou exatamente o exemplo mais perfeito. Fernando balançou a cabeça. Você é o exemplo perfeito, não por causa dos erros que cometeu, mas porque você nunca desistiu. Sua força e resiliência são inspiradoras. Ela ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Fernando voltou a digitar, mas parou subitamente, olhando para ela novamente. Na verdade, estava pensando em algo. O quê? Perguntou Amélia, curiosa. Quero que você seja o rosto da fundação. Quero que as pessoas saibam quem você é, que conheçam sua história. Amélia arregalou os olhos, surpresa. Fernando, eu não sei se estou pronta para algo assim. Você está, respondeu ele com firmeza. E não se preocupe, eu estarei com você em cada passo. Amélia hesitou, mas o brilho de orgulho nos olhos de Fernando era impossível de ignorar. Está bem,
disse ela, sorrindo timidamente. O lançamento da fundação aconteceu algumas semanas depois, em um evento organizado por Fernando e sua equipe. O salão era amplo e elegantemente decorado, com luzes suaves que criavam um ambiente acolhedor. Representantes da imprensa, empresários e várias famílias convidadas estavam presentes, todos curiosos para conhecer o projeto. Fernando subiu ao palco, ajustando o microfone enquanto o público se aquietava. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui hoje para o lançamento da Fundação Segunda Chance. Começou ele, sua voz firme e cheia de propósito. Ele fez uma pausa, deixando seus olhos vagarem pela multidão antes de continuar. Este projeto nasceu de uma jornada pessoal, de uma história que mudou minha vida para sempre. O público escutava atentamente enquanto Fernando compartilhava com delicadeza trechos de sua infância no orfanato e de como sua reconexão com Amélia havia transformado sua perspectiva. Essa fundação é para todas as mães que enfrentam dificuldades e para todas as crianças que merecem um futuro cheio de possibilidades. E esta noite quero apresentar a mulher que me inspirou a fazer isso, minha mãe, Amélia. O público aplaudiu calorosamente quando Amélia subiu ao palco, visivelmente emocionada. Fernando a ajudou a se posicionar no centro, onde ela pegou o microfone com mãos trêmulas. Boa noite, começou ela, a voz carregada de emoção. Eu nunca imaginei que minha história poderia servir para algo tão importante. Ela olhou para Fernando, sorrindo antes de continuar. Passei boa parte da minha vida acreditando que meus erros haviam definido quem eu era. Mas hoje, graças ao meu filho, vejo que a história não termina nos erros. Ela continua na luta, na superação e na capacidade de encontrar um novo propósito. O público aplaudiu novamente, alguns visivelmente emocionados. Espero que esta fundação seja uma segunda chance para muitas pessoas, assim como eu tive a minha, concluiu Amélia, devolvendo o microfone a Fernando. Nas semanas seguintes, a fundação ganhou força rapidamente. Doações começaram a chegar e histórias de mães e filhos sendo ajudados pela organização começaram a se espalhar. Amélia frequentemente participava de eventos, compartilhando sua história e se conectando com outras mulheres que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela havia enfrentado. Fernando, por sua vez, se dedicava a garantir que a fundação funcionasse com eficiência, mas também encontrava tempo para refletir sobre o impacto que isso estava tendo em sua vida. Você está diferente, comentou Clara em uma ligação, semanas após o lançamento da fundação. Diferente como? Perguntou ele intrigado. Mais leve, como se algo que você carregava por muito tempo finalmente tivesse desaparecido. Fernando ficou em silêncio por um momento antes de responder. Acho que é isso mesmo. Uma tarde, Fernando entrou na sala onde Amélia estava sentada, revisando um discurso para um próximo evento. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela. Preciso dizer algo, começou ele. Amélia levantou os olhos, surpresa pela seriedade em sua voz. O que foi? Fernando hesitou por um momento antes de continuar. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. Amélia sorriu, emocionada, e colocou a mão sobre a dele. Eu também aprendi muito com você, Fernando. Eles ficaram em silêncio, um silêncio confortável que falava mais do que as palavras poderiam expressar. A Fundação Segunda Chance não era apenas um projeto para ajudar outras pessoas. Era um símbolo do vínculo que eles haviam reconstruído. Um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre havia esperança de redenção e reconexão. A luz do amanhecer inundava a sala de estar, enquanto Fernando revisava os últimos relatórios da Fundação Segunda Chance. Desde o lançamento, o projeto havia se tornado uma peça central em sua vida. Ele investia tempo e energia para garantir que cada recurso fosse bem utilizado, mas dessa vez não era apenas trabalho, era paixão. Amélia, agora recuperada de sua enfermidade, entrou na sala com um sorriso.
Ela carregava uma pequena bandeja com 2 xícaras de café e uma cesta de pães que comprara naquela manhã. "Parece que você não dormiu muito", comentou ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Fernando sorriu e esticou os braços. "Estou dormindo o suficiente e honestamente não me importo. Trabalhar na fundação tem sido diferente." Amélia sentou-se ao lado dele, observando-o enquanto ele afastava os papéis e pegava uma das xícaras de café. "Diferente como?" perguntou ela, curiosa. "Não é só sobre números e lucros", respondeu ele pensativo. "É sobre pessoas, sobre mudar vidas." Amélia assentiu, o orgulho evidente em seu olhar. "Você está fazendo um ótimo trabalho, Fernando. Tenho certeza de que Helena teria ficado muito orgulhosa de você." Fernando ficou em silêncio por um momento, surpreso com a menção da irmã que ele nunca conheceu. "Às vezes penso nela, mesmo sem tê-la conhecido", admitiu ele. "Penso em como seria se nós tivéssemos crescido juntos." Amélia colocou a mão sobre a dele, apertando-a levemente. "Ela estaria feliz por saber que estamos juntos agora." Fernando assentiu, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que haviam reconstruído. Nos meses seguintes, Fernando começou a encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Antes, ele se dedicava exclusivamente aos negócios, mas agora reservava momentos para estar com Amélia, para cuidar de si mesmo e para construir relacionamentos mais profundos com as pessoas ao seu redor. Ele também começou a delegar mais responsabilidades no trabalho, confiando sua empresa a uma equipe capaz e dedicada. Isso permitiu que ele se concentrasse em projetos que realmente o motivavam, como a fundação. "Você não está mais tão estressado", comentou Clara durante um almoço. Fernando riu, balançando a cabeça. "Acho que finalmente entendi que não preciso fazer tudo sozinho." "Aleluia", respondeu ela, levantando a taça de vinho em um brinde brincalhão. Apesar das mudanças, Fernando ainda enfrentava desafios. Administrar uma fundação exigia habilidades diferentes das que ele havia desenvolvido no mundo corporativo. Ele precisava lidar com pessoas de todas as origens, compreender suas necessidades e, acima de tudo, manter a empatia em cada decisão. Foi nesse processo que ele percebeu o impacto que Amélia tinha em sua vida. Sempre que se sentia sobrecarregado ou incerto, ele a procurava. A experiência e sabedoria dela o ajudavam a enxergar as coisas de uma perspectiva mais humana. "Às vezes, você parece a verdadeira CEO dessa fundação", brincou ele, em um dos raros momentos em que conseguiu fazê-la rir alto. Amélia, por sua vez, também estava vivendo uma transformação. Com a fundação funcionando plenamente, ela passou a assumir um papel ativo como mentora para mães que buscavam ajuda. A dignidade que havia perdido ao longo dos anos parecia agora restaurada, e ela encontrava alegria em ajudar outras mulheres a superarem suas dificuldades. "Sabe, Fernando", disse ela um dia, enquanto revisava anotações para uma palestra que faria, "acho que você me deu mais do que uma segunda chance. Você me deu um propósito." Fernando, sentado ao lado dela, sorriu. "Na verdade, foi você quem me deu um propósito, mãe." Amélia piscou, emocionada com as palavras dele. "Nunca pensei que ouvir você me chamar de mãe seria tão natural." Fernando riu. "No começo não era, mas agora parece certo." Um dos momentos mais marcantes para ambos aconteceu durante a inauguração de uma nova ala da fundação dedicada a oferecer abrigo temporário para mães e filhos. Fernando entregou a palavra a Amélia, que subiu ao palco com uma confiança renovada. "Há alguns anos pensei que minha história havia acabado", começou ela, olhando para a pequena multidão reunida. "Eu vivia nas ruas, sentindo que não tinha mais nada a oferecer ao mundo." Ela fez uma pausa, respirando fundo, antes de continuar. "Mas descobri que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz. E essa luz veio através do meu filho, que acreditou em mim quando eu já não acreditava."
Fernando observava com orgulho enquanto Amélia compartilhava sua história com o público. Ela não era apenas sua mãe, ela era a inspiração para tudo o que ele estava tentando construir. Quando a cerimônia terminou, Amélia se aproximou dele, abraçando-o com força. "Obrigada por me dar a chance de recomeçar", disse ela com a voz embargada. "Obrigada por nunca desistir de mim", respondeu ele, segurando-a firmemente. De volta à rotina, Fernando continuava a encontrar pequenas maneiras de equilibrar suas responsabilidades e seu tempo com Amélia. Eles desenvolveram uma rotina simples, mas cheia de significado. Jantares tranquilos, passeios no parque ou mesmo noites em casa assistindo a filmes antigos. Amélia, por sua vez, parecia florescer mais a cada dia. Ela encontrava alegria nas pequenas coisas, mas, acima de tudo, sentia-se plena ao lado de Fernando. Eles ainda tinham suas diferenças, seus momentos de reflexão sobre o passado, mas o vínculo entre eles era mais forte do que nunca. E enquanto caminhavam juntos por essa nova fase de suas vidas, ambos sabiam que haviam encontrado algo que transcendera o tempo e as circunstâncias, a certeza de que juntos poderiam superar qualquer coisa. A mesa da sala de jantar estava impecavelmente arrumada. Pratos de porcelana branca, talheres reluzentes e velas perfumadas davam ao ambiente uma aura calorosa e acolhedora. Fernando ajeitava os últimos detalhes enquanto verificava pela terceira vez o assado no forno. "Está tudo perfeito, Fernando", disse Amélia, entrando na sala com um sorriso tímido. Ela vestia um vestido simples, mas elegante, que Fernando insistira em comprar para a ocasião. Seu cabelo estava preso em um coque delicado e os olhos brilhavam de nervosismo e expectativa. "Você está linda, mãe", disse ele, aproximando-se para segurar as mãos dela. Amélia corou levemente, mas havia orgulho em seu sorriso. "Estou nervosa", admitiu ela. Fernando balançou a cabeça tentando tranquilizá-la. "Não precisa ficar, eles vão te adorar." Os primeiros convidados chegaram pouco depois. Clara foi a primeira, trazendo uma garrafa de vinho. Ela cumprimentou Amélia com um abraço caloroso, como se já fossem velhas amigas. "Finalmente conheço a mulher que transformou Fernando", brincou Clara, fazendo Amélia rir. Outros amigos e alguns parentes mais distantes de Fernando chegaram logo em seguida, enchendo a casa de risadas e conversas animadas. Para Amélia, cada cumprimento e sorriso pareciam dissipar os anos de solidão que ela havia carregado. Quando todos estavam à mesa, Fernando se levantou, erguendo sua taça de vinho. "Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje", começou ele, olhando para os rostos ao redor. "Este jantar é especial porque quero apresentar oficialmente uma pessoa muito importante na minha vida." Ele olhou para Amélia, que segurava sua taça com mãos trêmulas. "Esta é Amélia, minha mãe." A sala ficou em silêncio por um breve momento, mas logo foi preenchida por aplausos calorosos. Clara foi a primeira a se levantar e abraçar Amélia, seguida pelos outros convidados. Amélia, emocionada, levantou-se e tentou falar, mas sua voz falhou. Começou ela, respirando fundo. "Só quero agradecer a todos por me receberem e, principalmente, quero agradecer ao Fernando por me dar essa segunda chance." Ela olhou para Fernando, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Você é minha maior bênção." Fernando se aproximou e a abraçou, apertando-a contra si. "E você é a minha mãe." O jantar continuou com histórias compartilhadas e risadas. Amélia, agora cercada por pessoas que a aceitavam como parte da família, sentiu um calor que não experimentava há décadas. Ao final da noite, enquanto os convidados se despediam, Amélia olhou para Fernando e sussurrou: "Não estou mais sozinha." Fernando sorriu, segurando a mão dela. "Nunca mais estará, mãe." O salão de eventos estava iluminado por uma luz quente e acolhedora. Pessoas de todas as idades preenchiam o espaço, suas conversas animadas criando um zumbido suave.
No palco, um banner com o nome Fundação Segunda Chance exibia o lema: porque todo mundo merece recomeçar. Nos bastidores, Fernando ajustava os punhos da camisa, seus movimentos traindo um nervosismo incomum. Ao lado dele, Amélia observava a multidão com um sorriso sereno, mas cheio de significado. "Está pronta?" perguntou ele, lançando um olhar para ela. Amélia assentiu, sua voz tranquila, mas firme. Sim, mais do que nunca. Fernando foi o primeiro a subir ao palco. O público irrompeu em aplausos calorosos e ele agradeceu com um leve aceno de cabeça antes de se posicionar no microfone. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para a inauguração oficial da Fundação Segunda Chance. Este projeto não é apenas uma ideia, mas o reflexo de uma jornada pessoal que mudou a minha vida e a vida de alguém muito especial. Ele fez uma pausa, respirando fundo enquanto seus olhos encontravam os de Amélia, que esperava ao lado do palco. Por muitos anos, carreguei um vazio que parecia impossível de preencher. Mas a vida me deu uma oportunidade de me reconectar com alguém que eu pensava ter perdido para sempre. Fernando estendeu a mão em direção a Amélia, convidando-a a subir ao palco. O público aplaudiu com entusiasmo, enquanto ela caminhava lentamente, mas com confiança. Ele a ajudou a se posicionar no microfone, permanecendo ao seu lado como um apoio silencioso. Amélia olhou para a multidão à sua frente, respirou fundo e começou. Eu vivi muito tempo acreditando que minha história havia terminado, mas graças a um gesto de bondade e à perseverança do meu filho, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Sua voz carregava emoção, mas também uma força que ninguém poderia ignorar. Durante anos, pensei que o mundo havia me esquecido. Mas a verdade é que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo qual lutar, algo para nos lembrar do nosso valor. Amélia fez uma pausa, observando os rostos atentos à sua frente. Esta fundação não é apenas uma organização, é uma promessa. Uma promessa de que ninguém será deixado para trás. Que todos terão a chance de redescobrir quem são e o que podem ser. O público estava silencioso, completamente cativado por suas palavras. Fernando assumiu novamente a voz firme e cheia de convicção. Minha mãe é a alma da Fundação Segunda Chance. Sua história é um testemunho de resiliência e do impacto que um único ato de bondade pode ter. Ele olhou para a plateia, seu olhar determinado. Esta fundação nasceu para dar suporte àqueles que precisam de um novo começo. E juntos, todos nós podemos ser a força que transforma vidas. Aplausos ensurdecedores preencheram o salão quando Fernando e Amélia se abraçaram no palco. O momento era uma celebração, não apenas de um projeto, mas de uma reconexão que havia mudado ambos para sempre. Mais tarde, enquanto os convidados se reuniam em torno das mesas, rindo e compartilhando histórias, Amélia e Fernando ficaram de pé ao lado do palco, observando a cena com sorrisos tranquilos. Estamos deixando um legado, disse Amélia, apertando suavemente a mão de Fernando. Ele olhou para ela, seus olhos brilhando com orgulho. E tudo começou com um gesto de bondade, respondeu ele, com um sorriso caloroso. Enquanto o salão continuava a ecoar com risadas e vozes, Amélia e Fernando sentiram algo que não haviam sentido em anos: paz. Então, o que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários, ficaremos felizes em saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar o seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!